agora o Brasil em Dia para todo o país. Já está valendo um novo limite para compras nos free shops. O valor agora passa de 500 para $1.000. Beneficiários do Bolsa Família podem sacar o dinheiro a partir do dia 20 de janeiro. E na nossa retrospectiva, você vai ver que 2019 foi um ano de investimentos em infraestrutura. Para ajudar a destravar a economia, o governo apostou nas parcerias com a iniciativa privada. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9h45, estamos ao vivo também pelas redes sociais. E nós vamos direto ao Palácio da Alvorada saber as informações direto com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia para você. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro saiu há pouco aqui do Palácio da Alvorada. Ele parou na porta, falou com apoiadores, tirou várias fotos, como já é de costume. E o presidente também cumprimentou a imprensa, mas não gravou entrevista. Ao entrar no carro, ele disse que estava indo para o Palácio do Planalto. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro desejou um feliz ano novo aos brasileiros. No texto, ele diz, abre aspas, que o Brasil possa continuar seguindo o caminho da prosperidade e que este ano seja tão vitorioso para o povo brasileiro quanto foi 2019. Fecha aspas. E agora uma boa notícia para quem está viajando de férias para o exterior ou ainda vai viajar. Já está valendo novo limite de compras nos free shops. O valor passa de $500 para $1.000. Essa medida foi anunciada em outubro pelo presidente. Vamos ver os detalhes na reportagem de Pablo Mundim. A partir de agora, o limite para compras de brasileiros em lojas francas de aeroportos e portos dobrou. O valor passou de $500 para $1.000 por passageiro. A decisão agradou quem desembarcou em São Paulo. Quando a gente esquece de comprar alguma coisinha lá fora, a gente acaba comprando aqui e levando muito mais, mesmo aquilo que a gente não precisa. Então foi maravilhoso. O governo, com mais essa medida, eu vejo que vem realmente a beneficiar aos transeuntes, aos usuários do aeroporto, da área principalmente internacional. Conhecidas como free shops, as lojas francas vendem produtos livres de tributos, como o IPI, Imposto sobre produtos industrializados. Sem o imposto, bebidas e eletrônicos, por exemplo, podem custar até 40% menos. A medida foi anunciada em outubro por meio de uma portaria e aumenta o valor apenas das compras nesses estabelecimentos. A cota isenta de impostos de compras de brasileiros realizadas no exterior continua a mesma, atualmente fixada em $500. Micro e pequenos empresários do Simples Nacional que não acertaram as contas com a Receita Federal em 2019 já estão fora do regime. São quase 740 mil pequenos negócios com alguma pendência. Veja agora como regularizar a situação e voltar a fazer parte do Simples Nacional. Quem não quitou os débitos já está excluído do Simples Nacional, que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos para micro e pequenas empresas. Agora, para regularizar a situação, o contribuinte não precisa procurar pessoalmente a Receita Federal. Todo o processo deve ser feito pela internet até o final de janeiro. O pagamento dos débitos pode ser à vista ou parcelado. Para esses contribuintes que não regularizaram e foram excluídos do Simples Nacional, a opção é regularizar ainda em janeiro todos os seus débitos, para que possam, dentro do mês de janeiro, fazer o termo de opção para retornar para o Simples Nacional ainda em 2020. Quase 740 mil micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional foram notificadas pela Receita Federal por não cumprirem com suas obrigações tributárias. Juntos, esses contribuintes respondem por uma dívida de quase 22 bilhões de reais. Esta microempresária vai entrar o ano tranquila, quitou todas as pendências e continuará a usufruir das vantagens do Simples Nacional. É muito importante, até porque para a gente manter as nossas contas em dias e ter os nossos tributos em dias.
Olha, e a partir desse ano acaba para os empregadores a multa adicional de 10% do FGTS em casos de demissão sem justa causa. Vamos então até São Paulo saber todos os detalhes com Dimas Soldi. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS. E foi sancionada no fim do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. A multa de 10% era paga pelos empregadores ao Tesouro Nacional, em caso de demissão de funcionário. E o valor era repassado ao FGTS. A multa foi criada em 2001 para cobrir os rombos do Fundo de Garantia, deixados pelo Plano Verão e Collor 1, e deveria ter sido extinta em 2012. O fim da multa adicional abre uma folga no teto de gastos do governo federal, com impacto de mais de 5 bilhões de reais neste ano. E vale lembrar que a multa de 40% do saldo do FGTS paga ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa continua e sem mudança, Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. E olha, quem recebe o Bolsa Família já pode consultar o calendário de pagamento do programa. Maurício de Almeida, direto do Rio, tem os detalhes pra gente. Bom dia, Maurício. Bom dia, Renata. Os saques do Bolsa Família em janeiro poderão ser realizados a partir do dia 20. O valor será pago de acordo com o novo calendário, que vale para todo o ano de 2020. Para descobrir quando vão receber, os beneficiários devem ficar atentos ao último dígito do NIS, o número de identificação social. Ele indica a data do saque. Os beneficiários que possuem um cartão com o NIS final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento, já aqueles com final 2 resgatam o recurso no segundo dia e assim por diante. Mais de 13 milhões de famílias em todo o Brasil recebem o Bolsa Família. Em dezembro do ano passado, pela primeira vez, foi pago o 13º salário do programa. Esse pagamento, em dobro para os beneficiários, representou um repasse de 5 bilhões de reais, o maior da história do Bolsa Família. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Cidadania. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações ao vivo. Vamos agora à nossa retrospectiva 2019. Na agricultura, acordos históricos como o firmado entre o Mercosul e a União Europeia marcaram 2019. A conquista de novos mercados, como a China, que passou a importar nossos produtos lácteos e melões, também ajudou a consolidar o Brasil como um dos principais destaques do agronegócio no mundo. Em 2019 também, o país registrou recorde na oferta de crédito rural para agricultores familiares a juros baixos. E a safra de grãos deve superar os números. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de alimentos. São as exportações do agronegócio que garantem o superávit da balança comercial. Representam cerca de 44% de tudo que é vendido pelo país, segundo o Ministério da Agricultura. Ano a ano, a safra de grãos bate novos recordes. A estimativa do governo é de que a colheita atual ultrapasse 240 milhões de toneladas. Quando a gente fala que alimenta 1 bilhão de pessoas por dia, tem muita gente que não acredita. Mas mais fantástico ainda quando você coloca esses números em cada 4 pratos que se come no mundo por dia, tem alguma coisa que vem da agricultura ou da agropecuária brasileira. O agronegócio é tomar a agricultura no campo, mas as atividades que orbitam em torno dela aí compõem mais do que 20% do PIB. E o país é inegavelmente um país de vocação agrícola. Somos um país grande, um país que tem muita gente no campo, que sabe trabalhar bem com a terra, sabe colher, sabe plantar. Quando se fala de agricultura, o Brasil é reconhecidamente uma superpotência. Aos olhos do mundo, o Brasil também é visto como uma potência do agronegócio. O que é colhido aqui alimenta mais de 160 países. Em setembro, o governo expandiu o mercado com contratos fechados no Egito, Arábia Saudita e China. Além das novas parcerias, o Plano Agrícola garantiu ao produtor brasileiro valores maiores de crédito, seguro e apoio à comercialização. Nós temos aí uma agricultura que, além de puxar o PIB do Brasil, ela ainda é uma agricultura sustentável, ela gera emprego nos mais remotos rincões desse país. Em outubro, o governo lançou o Agronordeste,
plano de ação para impulsionar o desenvolvimento econômico, social e sustentável do meio rural da região. O Ministério da Agricultura, ele vem simplificando, desburocratizando e melhorando o ambiente de negócio para que a gente possa ousar mais, diversificar mais os nossos produtos, tanto internamente quanto para o mercado externo. E 2019 também foi um ano de investimentos em infraestrutura. Para ajudar a destravar a economia, o governo apostou nas parcerias com a iniciativa privada. Rodovias, portos e aeroportos foram algumas das áreas concedidas. Mais da metade de tudo que é produzido no Brasil é escoado por estradas como a BR-163, que liga as regiões norte e sul do país. Após décadas de atoleiros, o governo federal concluiu a pavimentação do trecho entre Mato Grosso e Pará. A obra, realizada pelo Exército e o DENIT, vai facilitar o transporte dos grãos colhidos em consecutivas safras recordes. Não é apenas no modal rodoviário que o governo federal pretende destravar a infraestrutura. A lista de projetos é grande e audaciosa. Pelo Programa de Parcerias para Investimentos, o PPI, os programas alcançam também aeroportos, ferrovias, portos, geração de energia, hidrovia, mineração, óleo e gás. Iniciativas que podem gerar 2 trilhões de reais. É mais desenvolvimento para o país, infraestrutura de qualidade e geração de empregos. O ano de 2019 foi interessante demais para o Ministério da Infraestrutura. Foi um ano bom para a infraestrutura, né? Um ano de realizações, onde a gente conseguiu realmente realizar aquilo que estava programado, aquilo que estava planejado. Demos continuidade a algumas coisas que estavam andando, conseguimos estruturar outras e deixar já o ano de 2020 também preparado. Então, à medida que a gente ia entregando projetos, a gente ia preparando a próxima leva de entregas. E os leilões são a grande aposta para melhorar a infraestrutura brasileira. Já foram concedidos à iniciativa privada 12 aeroportos. Também passaram por concessão as BRs 364 e 365 nos estados de Goiás e Minas Gerais e algumas áreas portuárias, como a de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. Além dos leilões, o governo investiu 1 bilhão e 400 milhões de reais em projetos hídricos, como o de integração do Rio São Francisco, que garante o abastecimento de água para a população do Nordeste. O cronograma está sendo atendido, execução está boa, mais de 582 milhões investidos neste ano. Só em segurança hídrica foi mais de 1,4 bilhão do governo federal. Então essa preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a região Nordeste e com a transposição que vai levar riqueza, emprego e desenvolvimento para toda a região. Também investiu quase 4 bilhões de reais no programa de habitação popular. Então, investimento robusto que garantiram a execução de mais de 233 mil unidades que já continuam em construção. E nós entregamos mais de 245 mil unidades este ano. Então um programa que está rodando com bom ritmo. E a reformulação. Reformulamos, estamos finalizando a proposta para o presidente, justamente para conseguir atender melhor as famílias que mais precisam. A partir de agora, a Receita Federal passa a exigir que todas as encomendas e remessas internacionais tenham a identificação do CPF, CNPJ e número do passaporte do destinatário para ter o despacho aduaneiro iniciado. A falta dessa informação pode acarretar a proibição da entrada da encomenda e seu retorno ao exterior ou destruição, nos casos em que a devolução não seja possível. Essa informação deve ser prestada na hora da compra online e encaminhada juntamente com a encomenda em seu transporte. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia aqui na TV Brasil. Ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá!